prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós estamos na nossa segunda aula da série Casa Organizada. Porque ontem, na primeira aula, nós organizamos uma parte da cozinha, né? O armário superior e a bancada. Hoje, nessa segunda aula, a gente vai organizar uma parte do guarda-roupa. Em especial do guarda-roupa feminino. A gente vai organizar uma partezinha aqui que já eu vou mostrar para vocês. Sou a Cíntia, Personal Organizer. Sou formada há 5 anos pelo método Reorganize da Priscila Saboia. Sou também especialista em organização baby e consultoria online. E uma apaixonada por organização. E essa paixão me trouxe até aqui. Fez com que eu criasse esse meu Instagram, Organize Você Mesma, e fez com que eu pensasse com muito carinho nessa série Casa Organizada. Porque eu já venho fazendo, né, algumas aulas aqui no Instagram, para quem já me acompanha há mais tempo, mas dessa vez eu resolvi fazer uma série prática, para que vocês conhecessem o meu trabalho e para que vocês acreditassem que vocês mesmos podem organizar aí na sua casa. Porque a organização não é um bicho de 7 cabeças. A organização é para ser feita de uma forma leve, de uma forma agradável. Para quê? Para que a gente comece a colher os benefícios dela. Quer ter uma vida mais prática, quer saber tudo o que a gente tem, encontrar as nossas coisas com facilidade, não ficar perdendo tempo procurando uma roupa, um documento, porque quando a gente organiza, cada coisa tem a sua casinha. Fica fácil da gente identificar e fica fácil da gente manter a organização. Então foi por isso que eu idealizei essa série aqui, para estar aqui pertinho com você, para na prática, como que a gente organiza algumas partes da casa, tá certo? Então, é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui comigo. Então, vamos lá, vamos começar o assunto da nossa aula de hoje, porque eu me comprometi a organizar com vocês uma parte de um guarda-roupa. E hoje a gente vai organizar a parte de cabides de um guarda-roupa feminino. Mas antes da gente partir para a prática, eu quero dar um conselho, uma recomendação, um carinho muito grande para o seguinte. Quando você decidir organizar o seu guarda-roupa aí na sua casa, não sai tirando tudo de dentro dele e botando em cima da cama. Porque a gente naquele impulso, naquela ansiedade, naquela empolgação, a gente começa tirando e vai colocando tudo em cima da cama, de repente tem aquela montanha de roupa, de acessórios, de tudo. E aí o que acontece? A gente já não sabe mais o que está por baixo, o que está por cima, o que vai para onde, o que eu coloco aonde. A gente acaba se perdendo. E aí a gente entra em desespero, porque a gente está com aquela cama cheia de coisa, tem coisa espalhada para todos os cantos do quarto e a gente não sabe o que fazer. E aí o que acontece? A gente devolve aquilo para o guarda-roupa de qualquer jeito, muitas das vezes ficando pior do que estavam antes. Então não cometa esse erro, não vá nesse impulso de retirar tudo. É como eu sempre falo, comece aos poucos. Hoje, como você vai ver aqui na prática a organização de uma parte do cabideiro feminino, a minha sugestão é que você comece por ela. Separe uma parte do seu cabideiro aí para você organizar, para você aplicar o que você vai aprender aqui, para você treinar, para você colocar em prática. E aos poucos você vai fazendo as outras partes, uma outra parte do cabide, uma outra gaveta, a cômoda e assim por diante. Então faça sempre aos poucos, para que você vá ganhando essa experiência, para que você vá treinando, tá certo? Até você conseguir ir organizando todo o seu guarda-roupa ou o cômodo que você quiser organizar. Então a minha dica é essa, não sai tirando tudo do guarda-roupa, por favor, tá certo? Vamos aos poucos para a coisa ir funcionando, combinado? Então eu quero saber se esse primeiro combinado eu já posso ter com vocês, que ninguém vai sair desocupando o guarda-roupa inteiro de uma vez, que todo mundo vai fazer aos poucos, tá certo? Então clica aí no coraçãozinho pra mim, que eu quero saber quem é que tá comigo, quem é que vai fazer aos poucos, quem é que vai treinando, vai aplicando, clica aí no coraçãozinho que eu quero saber. E olha, eu tô vendo que tá chegando mais gente, quero saber se quem tá aqui assistiu a aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem perdeu, porque as aulas são ao vivo, as aulas não estão ficando gravadas aqui no Instagram. Então quem já chegou, aproveita essa aula e não perde a de amanhã, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Como eu falei para vocês, nós vamos organizar uma parte do cabideiro feminino. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente conversar, para a gente analisar e a gente organizar. Então a minha primeira pergunta para você: na sua opinião, esse guarda-roupa está organizado ou não? Esse cabideiro feminino, responde aí pra mim. Quem acha que está organizado, responde sim. Quem acha que não está organizado, responde não. Eu preciso dessa participação de vocês para eu saber se vocês estão me acompanhando, se travou ou não travou, para poder a gente ir movimentando aqui a aula. Então escreve aí pra mim, sim, quem acha que está organizado e não, quem acha que não está organizado. Comenta aí pra mim no chat para eu saber se está funcionando, se está tudo bem. Joia, tô vendo aqui os primeiros comentários.
Joia, quem quiser clicar no coraçãozinho também, mas eu quero saber a opinião de vocês. Ótimo, tô vendo aqui que a maioria tá dizendo que não. E vocês estão conseguindo ver bem, né? Então, se estão dizendo que não tá organizado, que vocês estão conseguindo ver. Então, tá bom. E, de fato, essa parte aqui do guarda-roupa não tá organizado. Por que não tá? Vocês conseguem identificar alguma peça aqui com clareza? Não tá uma confusão de roupa e cabide? Depois eu vou mostrar aqui mais pertinho para vocês verem no detalhe, que realmente aqui tá confuso. E o que causa essa confusão? Você não sabe o que é blusa, o que é saia, o que é vestido, o que é calça, o que é blusa de manga comprida, manga longa. Você se perde nessa confusão. E ao se perder no seu dia a dia, você vai levar muito tempo para localizar o que você quer. E às vezes você não tem esse tempo para localizar. E aí o que você faz? Você vai tirando tudo de dentro do guarda-roupa até você encontrar o que você quer. Deixa tudo jogado em cima da cama porque você já está atrasada para o seu compromisso. E quando você volta para casa cansada, você está com aquele monte de roupa em cima da sua cama que você vai mais uma vez devolver de qualquer forma para o seu guarda-roupa. Então, um dos benefícios da organização, e especificamente falando das roupas, é a gente organizar para tornar prático. Para tornar fácil da gente identificar a roupa que a gente quer e assim, depois que a gente usar, lavar, a gente conseguir devolver para o lugar. Porque é aquela máxima que eu venho falando aqui com vocês. É muito importante que a gente siga os 6 passos da organização, porque quando a gente aplica os 6 passos, a gente está criando um sistema de organização que vai facilitar a nossa vida, que vai facilitar a nossa rotina, sendo esse um dos benefícios, um dos objetivos da organização. Então, de fato, esse guarda-roupa aqui, ele tá confuso, ele tá misturado, a gente não sabe o que é o que. E aí, como que a gente começa a organizar? Primeiro passo da organização, selecionar. Você vai definir o que fica e o que sai. E no caso das roupas femininas, muitas das vezes a gente fica com aquela pena de dar roupa, ou porque a roupa foi cara, ou porque você só usou uma vez, ou porque foi uma pessoa muito querida que te deu. E aí você vai ficando com aquela roupa, ficando. E aí o que acontece? Se você não usar aquela roupa, qual é o sentido que tem dela estar ali no seu guarda-roupa? Ela vai estar ali ocupando espaço para outras coisas. Ela vai estar ali tomando o seu tempo, a sua energia, o dinheiro que possivelmente foi você que investiu nela. Então, a minha sugestão é que você tenha no seu guarda-roupa, que você tenha na sua casa, apenas o que você usa, apenas o que você gosta. E aí, como que você faz essa seleção, no caso das roupas, do que fica e do que sai? Eu tenho algumas ideias para te dar, para te auxiliar nesse processo. Primeiro que você pode avaliar quanto tempo que você não usa aquela roupa. Tem 6 meses? Tem 1 ano? Tem 2 anos? Tem quanto tempo? E aí você para pensar se naquele tempo que você não usou por quê? Porque você não gosta, porque não fica bem em você, porque você não precisa mais dela. Esse pode ser um caminho para você desapegar. Um outro critério que você pode usar é o seguinte, de roupas muito repetidas. Às vezes a gente tem vários modelos de cores diferentes. Às vezes a gente tem roupas muito parecidas, mas a gente acaba escolhendo algumas. Então, acho que por acaso você não utiliza, doa, desapega, vende. Um outro terceiro caminho que você pode adotar para você decidir se você fica com aquela roupa ou não, é se aquela roupa ainda te representa. Se você ainda gosta daquele estilo, se quando você veste você se sente bem, ou se aquilo não tem mais nada a ver com você. Se você chegar à conclusão de que não faz mais o seu tipo, desapega. Então eu te apresentei aqui 3 caminhos para te auxiliar nesse processo de seleção, para você decidir se você fica ou não com aquela roupa. E quando você for fazer esse primeiro passo, eu te sugiro algumas etapas. Primeiro que você separe aí na sua casa 3 bolsas ou 3 caixas ou 3 cestos para você fazer essa seleção. Uma você vai utilizar para o que você vai ficar, a outra você vai utilizar para o que você for vender ou doar, e a outra você vai utilizar para o que você for descartar. São aquelas coisas que não servem nem para você nem para ninguém. E nesse momento, faça com calma. Faça num horário que você tenha tempo. Não faz na correria, na pressa. Você vai fazer com calma. Coloque uma roupa confortável, uma música que você goste e separe um período de tempo para você fazer aquela organização, tá certo? E aí você vai começar a fazer o primeiro passo. Aqui eu vou mostrar para vocês a situação que a gente tem aqui para mostrar esse primeiro passo da seleção, ok? Então a gente vai passando, olha, cabide por cabide, ó. Vamos supor, essa blusa aqui eu não uso tem 1 ano, 2, vou doar. Aí a gente tira, tá começando a fazer a seleção. Aí você vai olhando, opa, encontrei uma camisa masculina. Esse é outro ponto importante.
Se você tem outras pessoas que moram com você, que dividem um guarda-roupa com você, seja de casal, seja de irmãos, é muito importante que cada um tenha a sua parte no armário, que cada um tenha a sua zona para ter delimitado o que é de cada um. Então tenha um lado do cabideiro só para uma pessoa e outro lado só para outra. Não misture as roupas, porque assim acaba que você não sabe o que é seu, o que é da outra pessoa, você tem dificuldade de identificar as suas coisas. Então se tiver alguma coisa que não é sua, coloque para outro lugar. E nesse momento da seleção é importante que você verifique se de repente não tem alguma roupa emprestada aí no seu guarda-roupa, é a oportunidade de você devolver para o dono. Então, encontrei uma camisa masculina, já vou tirar daqui. Aí a gente continua a seleção, olhando peça por peça, o que fica e o que não fica. Ó, já tem roupa caindo do cabide, vou explicar por quê. O que fica e o que não fica, ó, uma calça, outra já encaixou aqui. Um vestido, uma blusa. Essa aqui também eu vou desapegar, não uso mais. Outra camisa masculina, vamos tirar para colocar lá na zona, na área das roupas masculinas. E essa outra aqui eu vou desapegar também. Pronto, fizemos a nossa seleção. Claro, gente, que aqui eu tô fazendo rápido, tô fazendo mais simples, tô fazendo com um volume menor de roupas para exemplificar para vocês. Mas é como eu disse, aí na sua casa você vai fazer com calma, com tempo, criando essa atmosfera para que você faça de forma tranquila, para que isso seja leve para você, combinado? Então agora nós fizemos o primeiro passo, que foi selecionar. Definimos o que fica e o que sai, correto? Nós agora vamos para o segundo passo. Que qual é o segundo passo da organização? A gente categorizar. E o que é categorizar? É a gente organizar itens semelhantes juntos. Ou seja, no caso aqui do guarda-roupa, blusa com blusa, calça com calça, vestido com vestido, saia com saia e assim por diante. Então a gente vai organizar junto o que é semelhante, o que é parecido. E aí a gente começa a fazer isso, ó. Aqui a gente tem um vestido, blusa, 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 o cabide que a roupa caiu, blusa, blusa, uma calça, vamos botar a calça pra cá, mais blusa, um vestido e outras blusas. Então, num primeiro momento, a gente vai juntando assim, tá? Aqui estão todas as blusas. Pra cá tem vestido e tem saia. Então, juntamos, categorizamos os itens semelhantes. Dentro de cada categoria, a gente ainda pode criar a subcategoria. Ou seja, no exemplo das blusas, a gente pode organizar por blusa de alcinha, blusa de manga curta, blusa de manga comprida. Nos vestidos, a gente pode subcategorizar vestido curto, vestido longo, vestido com manga, vestido sem manga, tá certo? Então a gente pode ir criando as subcategorias, mas é mais importante que você crie a categoria macro. E aí lá dentro você vai fazer conforme o seu gosto, a sua necessidade, a sua rotina, o que for facilitar para você, tá certo? Então aqui nós fizemos o segundo passo da organização, que é categorizar. Agora a gente entra no terceiro passo, que é encontrar o lugar. No caso aqui dos cabides, encontrar o lugar significa o quê? O que a gente pendura e o que a gente dobra. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a parte do cabide ela é considerada a área nobre do guarda-roupa. Por quê? Porque é um lugar acessível, é um lugar muito visual, é um lugar que está ao alcance das nossas mãos, é onde a gente vai guardar as coisas que a gente usa com mais frequência, porque é aquele princípio da organização. O que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia precisa estar mais acessível, precisa estar mais ao alcance das nossas mãos. E o cabideiro é essa parte. Só que além disso, além de estar ali o que a gente usa com mais frequência, a gente tem que respeitar também o tipo das roupas. Então o que a gente pendura e o que a gente não pendura? A gente pendura todas aquelas roupas, sejam blusas, vestidos, mais delicados, aqueles tecidos mais fininhos, que amarrotam mais, que precisam ficar pendurados, porque se forem dobrados eles vão ficar com marca de dobra ou vão ficar muito amassados. Então toda roupa que você tiver aí na sua casa, que for delicadinha, fininha, que amarrote, você deve pendurar. Além dessas roupas, você deve pendurar aquelas outras mais estruturadas, como uma jaqueta de couro, um blazer, um terno. Essas roupas também precisam ficar penduradas porque elas não ficam bem acomodadas dobradas. Pode danificar o material da roupa, pode ficar com marca de dobra e não funciona. Então, reforçando, roupas delicadas, fininhas e que amarrotam, ou então
roupas mais estruturadas, como jaquetas, ternos e blazers, tá certo? Isso é que você pendura se você tiver que escolher. Porque se você tiver muito espaço de cabide aí na sua casa, você pode pendurar praticamente tudo, tá? Eu vou dizer a você o que você não pode, mas em tese você pode pendurar praticamente tudo. Agora, se você tiver que escolher, né? Se você tiver pouco espaço, você tiver que escolher o que você vai pendurar, o que você vai dobrar, você vai pendurar essas que eu falei. E o que não pode ser pendurado? Roupas de tricô, de crochê, de lã, daquela linha molinha. Por quê? Primeiro, porque elas pesam no cabide. E com o tempo, a roupa vai deformando e você não recupera, você vai perder a sua roupa. Segundo, que elas vão ficando parecendo que você vai sair com o cabide junto com a roupa. Por quê? Eu botei aqui um exemplo para vocês. A roupa de lã, de linha, de crochê, de tricô, ela vai pesando e aí ela vai ficando com um bico aqui no cabide. E aí ela tá deformada. Quando você sair, vai ficar aquela marca aqui e você vai sair junto com o cabide. Vai parecer que você tá junto com o cabide. Então, por essas duas razões que a gente não deve pendurar esse tipo de roupa, tá certo? Então, é isso que você não pode pendurar. Agora, se você tiver espaço e quiser pendurar jeans, se você quiser pendurar outros tipos de malha que não marquem, você pode pendurar, tá certo? Então, já peguei esse exemplo aqui pra gente já tirar aqui do cabide, porque essa blusa deve ser dobrada. Nessa mesma linha, a gente tem aqui um vestido, que também é daquela malhazinha fria, que tá aqui dobrado ao meio. Olha só como é que o cabide já tá, ele já não tá mais reto, ele tá envergado. Por quê? O vestido é pesado. E ele é pesado porque ele é de linha. E se ele ficar dobrado aqui ao meio, vai ficar com aquela marca na barriga. E além disso, o peso vai deformando o resto do vestido. Então esse tipo de malha também tem que ser dobrado. Agora, a gente definiu aqui o que pode ficar, o que pode e o que deve ficar, tá certo? E aí eu quero falar com vocês de mais alguns probleminhas que a gente tem nesse cabide aqui. Essa blusa que caiu, ela é uma blusa que ela deve ficar pendurada, porque olha, ela é fininha, ela é marrota. Mas por que ela caiu? Porque o cabide é menor do que ela. Então, quando a gente for escolher o cabide que a gente for usar na nossa casa, a gente tem que levar em consideração as roupas que a gente tem. O tipo de tecido, o volume de roupa, para que a roupa fique bem acomodada. Porque não adianta de nada ela ficar caindo. Então ela caiu porque ela é menor e ela caiu porque ele é de plástico e escorrega. E aí talvez você esteja pensando, mas qual que é o melhor cabide? Depende. Depende justamente disso que eu tô falando. Do tipo de roupa que você tem, do volume de roupa que você tem e do espaço que você tem. Porque, por exemplo, se você tiver muita roupa para pouco espaço, é melhor que você invista num cabide que seja mais fininho para ele ocupar menos espaço. Um exemplo é o cabide de veludo. Agora, se você já tiver bastante espaço e de repente umas roupas mais estruturadas, talvez valha a pena você investir num cabide de madeira, porque ele vai acomodar melhor aquela jaqueta de couro, aquele blazer. Mas existem, por exemplo, no cabide de veludo, ele tem vários acessórios para você botar várias configurações. Você pode encaixar ombreira, você pode encaixar presilha, você pode fazer várias configurações e usar todos os cabides de veludo. Mas você vai ter que fazer essa organização antes para você entender qual é o estilo de roupa que você tem, para você entender o espaço que você tem, para você daí partir para investir no cabide certo, tá certo? E por que eu tô falando de investir no cabide certo? Porque um outro problema que a gente tem aqui é essa mistura de cabide. Ó, a gente tem cabide aqui de plástico de vários materiais, tamanhos, formatos, cores. E qual é o problema disso? O problema é que quando a gente tem essa mistura de cabides, isso fica confuso. Fica uma confusão de roupa com cabide. E além do mais, normalmente nós mulheres, a gente tem uma variedade muito grande. É muito colorido, muito estampado, floral, uma série de cores que já são das roupas. Então a gente precisa que os cabides eles sejam meros acessórios, que eles passem desapercebidos. A gente não pode ter essa confusão visual do cabide com a roupa, porque isso vai dificultar a nossa identificação da roupa no dia a dia. Então é muito importante que você padronize os seus cabides, que você tenha eles todos iguais, do mesmo material, do mesmo tamanho, da mesma cor, do mesmo formato, para que, como eu falei, eles passem ali desapercebidos, você nem note os cabides, porque aqui a gente nota, concorda? Clica aí no coraçãozinho pra mim se você concorda comigo, que aqui a gente fica uma confusão de cabide com roupa.
que você não sabe o que é o que. Além disso, a gente tem a questão da posição dos ganchos. Aqui a gente tem cabide, ó, colocado assim, dessa forma aqui, ó, com o gancho para fora. E a gente tem cabide colocado com o gancho para dentro. Qual que é o certo? Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão do que funciona, do que é mais prático para o dia a dia. O que funciona melhor é a gente colocar todos os cabides com os ganchos virados para dentro. Por quê? Porque é mais fácil da gente tirar, tá certo? Tirar e colocar. E a gente cria mais um alinhamento visual. Então, além da gente ter essa padronização dos cabides, a gente vai ter uma padronização da opção, da posição dos ganchos, tá certo? Então, isso é muito importante para contribuir com essa padronização, com esse alinhamento visual para facilitar a identificação da roupa no dia a dia. Agora, falando das calças, muita gente me pergunta, eu posso pendurar calça jeans? Pode. Se você tiver espaço nos seus cabides, você pode pendurar calça jeans. Agora, se você tiver que escolher o que você pendura, o que você dobra, a minha sugestão é que você dobre as calças jeans, porque elas não amarrotam tanto quanto outros tecidos que a gente precisa que fiquem pendurados. E outra dica que eu quero dar, cuidado mais uma vez com o cabide. Olha como é que esse aqui também pesou por causa do peso da calça jeans, tá vendo? Então, cuidado com o cabide que você vai escolher. Outra coisa importante é quando você for colocar a parte do gavião e a parte do gancho aqui, você coloca os dois na mesma direção e coloca pra dentro. Por quê? Porque aí elas vão ficar todas alinhadas aqui. Vão ficar todas na mesma posição, facilitando o seu manuseio. Outra dica sobre calça jeans que eu quero te dar se você for pendurar é você comprar cabide infantil. Por quê? Porque no cabide adulto, ó, ela pode escorregar para um lado e escorregar para o outro. No cabide infantil, ela fica certinha. Então, ela não escorrega para um lado nem para o outro. Isso no caso das calças femininas, tá, gente? Nas masculinas é melhor o cabide de adulto. Então, você pode investir nos cabides infantis para você colocar as suas calças. E mais uma vez, lembrando, gancho para dentro, gavião para dentro, e aí você organiza, tá certo? Então, agora que a gente falou dessa padronização, eu quero falar de outra coisa importante. Vocês estão vendo aqui um vestido longo, ó, que ele tá todo embolado aqui embaixo, ó. Eu vou tirar para vocês verem que ele é longo e ele tá todo embolado aqui embaixo. Por que ele tá embolado aqui embaixo? Porque não tem altura no armário, né? E é muito comum que alguns guarda-roupas eles não tenham uma parte para vestido longo. E aí você acaba ficando com isso embolado ou então dobra pelo meio, como eu mostrei no outro vestido. Não faça nenhuma coisa nem outra. Não dobre ao meio e nem deixe ele embolado aqui, porque ele vai ficar todo amarrotado. A solução para vestido longo, para quem não tem um cabideiro com espaço para ele, é dobrar o vestido no cabide. Sim, é possível dobrar o vestido longo e pendurar no cabide. Mas isso você aprende lá na comunidade Organize Você Mesmo, tá certo? Então vamos lá. Então a gente continua aqui fazendo a nossa seleção, já definimos e vamos aqui padronizar a posição dos ganchos, tá certo? Ó, padronizamos a posição dos ganchos para todos ficarem para dentro. Só que os cabides não estão padronizados. Pra gente ganhar tempo aqui no Instagram, eu já coloquei outras roupas no cabide para ser mais rápido, para dar tempo da gente concluir a nossa aula. Então eu vou retirar essas roupas aqui, tá? E vou trazer outras que já estão nos cabides padronizados. Olha. Vocês podem ver daí que agora, fala pra mim a verdade. Você vê mais as roupas ou os cabides? Comenta aí no chat pra mim. Quem estiver vendo mais as roupas, coloca que sim. Quem estiver vendo mais os cabides, coloca que não. Comenta aí pra mim que eu quero saber se vocês estão conseguindo perceber essa diferença na padronização. Se vocês conseguirem entender isso que eu tô falando da padronização, ó, aqui os cabides são todos iguais. Então, eles estão passando de forma mais imperceptível, tá certo? A gente consegue acompanhar, ver melhor as roupas. Os cabides, como eu falei, eles são meros acessórios. Então, tá vendo como faz diferença a gente padronizar? Além disso, as roupas estão melhor acomodadas, tá? Elas não ficam caindo, porque elas estão próprias para o tipo de roupa, elas estão próprias para o tamanho da roupa. Tá vendo só as roupas? Joia, é isso mesmo. E aí aqui eu vou dar mais uns exemplos, olha. O que eu pendurei aqui?
Aquelas blusas fininhas, delicadinhas, que amarrotam. Pendurei esse tipo de blusa aqui. Aquelas camisas de botão, camisa social, que amarrota, também penduradas. Um blazer, aqui ó, um blazer penduradinho. E aqui nós temos um outro vestido longo, dobrado no cabide. Ou seja, ele não vai ficar embolado lá embaixo, nem vai ficar com aquela marca de dobra aqui no meio da cintura. Tá vendo como vale a pena organizar? E aí, depois que a gente criou essas categorias, que a gente padronizou os cabides, você deve estar perguntando assim, e como que eu organizo por cor? Porque eu sei que a questão da cor é uma coisa que gera muita expectativa, né? A cor, ela não é uma categoria, tá? A cor, ela vai te trazer um bem-estar visual e ela vai facilitar a sua organização. Mais importante do que organizar por cor é fazer a categoria certa, que é organizar por tipo, né? Que é organizar os itens semelhantes juntos, tá certo? Então, aqui eu já coloquei por cor as blusas. Se você quiser, na comunidade Organize Você Mesma, tem lá a tabela de cores para você seguir certinho. Mas, via de regra, você pode organizar das cores mais claras para as mais escuras ou o contrário, das mais escuras para as mais claras. Aqui no caso eu botei das mais claras para as mais escuras. E essa organização por cor a gente vai fazendo dentro de cada categoria. Então aqui nas blusas de manga curta eu organizei da mais clara, chega para cá para vocês verem, da mais clara para a mais escura. E aí a gente vai fazendo isso dentro de cada categoria. Das blusas de manga curta, das blusas de manga comprida, dos vestidos curtos, dos vestidos longos, das blusas sociais, dos casacos, dos blazers, tá certo? Dentro de cada categoria que a gente criou, a gente pode sim ir organizando por cores. Não é uma obrigação, é como eu falei, a cor vai te dar um bem-estar e vai facilitar para você. Mas se você não gosta, tudo bem. O importante é que você tenha criado a categoria certa. Combinado? Então agora nós já fizemos os 3 passos. Já selecionamos, já categorizamos e já encontramos o lugar certo para cada roupa que deve ficar pendurada. Correto? O 4º passo da organização é manter. Como que a gente mantém essa organização? Se a gente tiver feito os 3 primeiros passos de forma correta. Por quê? Porque quando a gente cumpre os 3 primeiros passos, a gente criou o nosso sistema de organização. E aí, cada peça, né, cada roupa aqui tá na sua casinha certa. Faz sentido ela estar ali. São as roupas que você usa com mais frequência. Elas estão ao alcance das suas mãos. Os cabides estão padronizados para que você visualize melhor. Você criou a categoria para você ter tudo junto, daquele mesmo tipo. Porque você imaginou no dia a dia, você quer botar uma blusa, você quer botar a blusa rosa. Mas a blusa rosa tá lá no outro armário, de repente até no outro cômodo. Ou você não vai lá buscar porque você não tem esse tempo, e aí consequentemente você não vai usar, ou então você vai perder tempo do seu dia procurando essa blusa ou indo em outro cômodo pegar. Então por isso que é muito importante essa categoria, a gente reunir junto o que é parecido, o que é do mesmo tipo, o que é da mesma família. Porque, gente, na organização a gente tem algumas máximas, tá? E uma delas é o seguinte, o que não é visto não é usado. Para pensar. Eu vou repetir. O que não é visto não é usado. Se a coisa não tá fácil de ser vista, se a coisa não tá fácil de ser localizada, se você não sabe onde ela tá, se ela não tá junto com as coisas semelhantes, você não vai ver e, consequentemente, você não vai usar. E aí, o que aquela coisa representa? Ela tá ocupando um espaço muito importante na sua vida, porque ela está ocupando o espaço do seu guarda-roupa, ela está ocupando o seu tempo, a sua energia, ela está te dando trabalho, porque você tem que ficar procurando, ela gastou o seu dinheiro, porque não só você comprou ela, como você teve que comprar um armário para guardar ela. Então, a organização vem para trazer essa facilidade, vem para que você saiba o que você tem, para que você use o que você tem e que você consiga manter, tá certo? Então, por isso que é tão importante a gente organizar, por isso que é tão importante a gente cumprir esses 3 primeiros passos muito bem feitos para que a organização de fato se mantenha. O 5º passo é curtir. Gente, curta tudo que vocês fizerem. Comemore a organização que vocês fizerem. Faça uma foto do antes ou depois, manda para mim lá no direct, compartilha com as suas amigas, porque é um grande alívio, é uma grande alegria quando a gente organiza, quando a gente vê a coisa funcionando, tá certo? E o 6º e último passo, não menos importante, é a revisão. E eu divido a revisão em 2 etapas. A primeira etapa da revisão é você verificar
se esse sistema que você criou, se ele está funcionando. Ou seja, se você de fato pendurou o que você tinha de pendurar, se de fato as coisas que você mais usa estão mais acessíveis. É você fazer uma conferência. Porque às vezes, quando a gente está organizando, a gente pensa de um jeito. No dia a dia, a coisa se demonstra de outro. E tá tudo bem fazer essa revisão, tá? Por quê? Porque organização não é uma coisa engessada, não é uma coisa definitiva. Por quê? Porque as coisas que a gente usa, elas representam o movimento da nossa vida. Elas representam o nosso dia a dia. Então, nada mais natural do que a gente revisar, do que a gente adequar de uma melhor maneira aquilo que a gente utiliza, tá certo? E a segunda revisão que eu aconselho, que você faça a cada 6 meses a 1 ano, pelo menos, para você verificar se o que naquela seleção que você fez, se o que você deixou, de fato você ainda usa. Se de repente alguma coisa que ficou já não está muito gasta e você tem que, de repente, tem que desapegar dela. Se de repente está faltando alguma coisa no seu guarda-roupa que você sentiu falta e aí você tem espaço para aquilo. Porque, gente, quando a gente organiza, além da gente ter noção do que a gente tem, da gente saber o que a gente tem, aonde está, conseguir manusear de uma forma mais prática, a gente abre espaço para o novo. E eu não estou aqui incentivando o consumismo, não. É o novo no sentido da gente abrir novas oportunidades. A gente pode montar novos looks com coisas que a gente não usava, porque a gente não lembrava que a gente tinha, ou não sabia onde estava. A gente pode, de repente, criar novas possibilidades, um novo estilo, ou às vezes comprar uma ou outra peça para compor um visual diferente. Então, a organização ela pode proporcionar tudo isso, desde que você se permita, desde que você acredite que você mesma pode organizar, tá certo? Então, aqui nós concluímos os 6 passos da organização. Nós selecionamos, nós categorizamos, encontramos o lugar certo, mantemos a organização, curtimos e a gente aqui não fez a revisão, mas o 6º passo é fazer a revisão. Então, dessa forma, cumprindo esses 6 passos da organização, é que você vai criar o seu sistema. É que você vai tornar a sua vida mais leve, mais prática, para que você comece a colher esses benefícios da organização. Por fim, eu quero falar com vocês o seguinte. Em alguns casos, sobra um espaço entre a prateleira, né, e as roupas penduradas. Se você tiver esse espaço aí no seu guarda-roupa, você pode até utilizar. De que forma? Se você for simplesmente utilizar a prateleira, você pode empilhar algumas roupas ali. Mas eu acredito que no máximo de 3 a 4 peças. Por quê? Para que elas não fiquem batendo nas roupas penduradas e assim pressionando e amarrotando. E para que a pilha não fique muito alta, para quando você for puxar, cair. Outra dica importante. Dependendo da profundidade aqui do seu guarda-roupa, nada de fazer 2 pilhas. Por quê? A pilha que ficar atrás você não vai ver. E se você não vê, você não usa. Então, se você for fazer uma pilha de roupas, além da altura que você tem que respeitar, você tem que respeitar essa profundidade. Para o que tiver na frente ser a mesma peça a estar ao longo da profundidade do guarda-roupa. Tá certo? Uma outra alternativa que a gente tem para prateleira é que se você não quiser empilhar as roupas, você pode colocar produtos organizadores para funcionar como gavetas. Você pode colocar uma caixa organizadora ou uma colmeia. Eu vou botar aqui de exemplo para vocês uma colmeia. Olha, peguei uma colmeia aqui, que eu coloquei várias blusinhas e ela fica no comprimento exato da prateleira, tá? Eu vou virar aqui um pouquinho. Ela fica no comprimento exato. Ou seja, se eu quiser pegar a última blusa lá, é só eu puxar a colmeia, porque ela vai funcionar como se fosse uma gaveta. Se eu quiser, eu posso tirar, colocar em cima da cama. E assim eu consigo ver todas, tá certo? Então, é uma dica que eu quero te dar para você aproveitar ainda mais esse espaço, mas considerando aqueles pontos que eu mencionei, tá certo? Agora, falando de produtos organizadores, uma coisa que eu sempre falo que é muito importante. Antes de você investir em qualquer produto organizador, seja você padronizar os seus cabides, seja você adquirir uma colmeia, uma caixa organizadora, o que for, no guarda-roupa, na cozinha, na despensa, onde for, você precisa organizar primeiro. Você precisa ter passado por essa experiência, ter aplicado os 6 passos da organização. Por quê? Para que você saiba o que você tem, para que você tenha noção do que você precisa, para que você conheça o tipo de coisa que você tem, o volume de coisa que você tem e o espaço que você tem disponível. Porque antes da gente adquirir qualquer produto organizador, a gente tem que considerar esses pontos e a gente tem que medir o espaço que a gente tem. Para a gente não comprar um organizador grande demais, pequeno demais e acabar jogando dinheiro fora.
Então, organize antes de você investir em qualquer produto organizador. Porque eu quero te dar o exemplo aqui do cabide, já que a gente está falando de cabide. Já imaginou que você decide comprar? Ah, não, eu acho que eu tenho 100 roupas no cabide. E aí você vai lá e compra 100 cabides antes de organizar. O que acontece? Você tem um monte de roupa em um mesmo cabide. Não façam isso. Cada roupa tem que estar em um cabide. Por quê? Porque quando você coloca uma blusa em cima da outra, um casaco em cima da outra, um calço em cima da outra, você não vê o que está por baixo e aí você não usa. E além disso, você amarrota aquela roupa. Então, cada roupa tem que ter o seu próprio cabide. À exceção daquele cabide triplo, que a gente pode botar 3 calças e não mais que 3. Tá certo? Então, por isso que é importante você organizar. Porque, de repente, você comprou lá 100 cabides e, na verdade, você precisava de 130. Ou, na verdade, você precisava de 80, porque você desapegou de um monte de coisa. Então, por isso que é importante a gente organizar antes, a gente conhecer nossas coisas, o volume, o espaço, medir tudo certinho para organizar. Tá certo? Então, agora, fechei aqui a nossa aula, a nossa segunda aula da série organizada, de organização de parte do guarda-roupa. Hoje a gente organizou o cabideiro feminino. Então, missão dada, missão cumprida. O que eu me comprometi com você foi de ensinar na prática, que é ao vivo, que é possível organizar, que você pode organizar do seu jeito, no seu ritmo, de uma forma leve, de uma forma prática, mas você precisa acreditar que você mesma pode organizar, tá certo? E agora, se você quiser aprender a organizar as outras partes do seu guarda-roupa, outras partes de cabideiro, de gaveta, prateleira, sapato, bolsa, eu te convido para vir para a comunidade Organize Você Mesma. Porque lá na comunidade Organize Você Mesma já tem mais de 70 videoaulas para você organizar o seu guarda-roupa, a sua cozinha, a sua despensa, a sua geladeira, o seu banheiro, o seu roupeiro, ou seja, uma infinidade de coisas para você aprender e aplicar aí na sua casa. Além disso, já temos mais de 30 videoaulas com dobras de roupas de todos os tipos para você também aplicar. E vamos ter uma mentoria quinzenal e um grupo no Facebook, que é um canal de comunicação entre quem estiver lá na comunidade. Então, se você quer aprender a organizar do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, a comunidade Organize Você Mesma é para você. E agora, fechando aqui a nossa aula, antes de partir para os comentários e para as dúvidas, eu quero te lembrar que amanhã nós temos a última aula da série Casa Organizada. Amanhã nós vamos aprender algumas dobras. Então, missão cumprida, aula concluída. Eu espero todos vocês aqui amanhã às 20 horas para a gente fechar com chave de ouro a nossa série Casa Organizada, tá certo? Olha, uma boa noite para todos. Mais uma vez, muito obrigada. E um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.